O silêncio ecoava no acampamento. Moisés estava morto. Aquele que falava com Deus face a face havia partido. O homem que ergueu o cajado no mar agora jazia em silêncio sobre a terra, e todo o peso caiu sobre os ombros de Josué. Ele não pediu isso, não correu atrás disso, mas Deus o escolheu. A terra estava diante deles, mas a coragem, essa ainda precisava nascer dentro dele. O povo estava pronto para avançar, mas Josué estava pronto para obedecer. Foi então que a voz falou, não uma sugestão, não um conselho, uma ordem. Sê forte, sê corajoso, não temas, não te espantes. Essas palavras cortaram a alma como uma espada. Não havia tempo para luto, não havia espaço para dúvida. A promessa não esperaria. E aqui está o ponto onde tudo muda. Deus não prometeu ausência de guerra, prometeu sua presença na batalha. Não prometeu conforto, prometeu vitória para os fiéis. E Josué precisaria entender isso, porque a força que Deus exige não nasce dos músculos, nasce da fé. Essa é a mesma ordem que ecoa até hoje. Em um mundo em ruínas, em uma geração que foge da responsabilidade, que troca convicção por opinião, chamado por conforto, Deus ainda chama, ainda ordena, ainda levanta. Mas quem vai responder? Antes de Josué, houve um deserto. Antes da conquista, houve fracasso. 40 anos antes, Deus já havia dito, subam, tomem posse. Mas o povo duvidou. O medo falou mais alto que a promessa. E por causa da covardia, uma geração inteira morreu, vendo o futuro à distância, mas sem jamais tocá-lo. A terra estava lá. O plano de Deus estava claro. Mas os corações estavam cheios de murmúrio, de queixa, de incredulidade. E você? Quantas promessas Deus já te revelou, mas você travou? Quantas vezes você ouviu, vai, e preferiu ficar? O deserto não é o castigo. A desobediência é. O deserto só revela quem realmente crê. O povo clamava por libertação, mas se recusava a obedecer. Queria o milagre, mas rejeitava a ordem. E agora, Josué olhava para o mesmo cenário, mas com uma decisão diferente. Não havia mais tempo para hesitar. Não havia mais espaço para desculpas, porque a mesma promessa ainda estava de pé. Josué tinha uma escolha, a mesma escolha que você tem agora: obedecer ou hesitar, crer ou recuar, porque obedecer a Deus nunca é confortável, nunca é conveniente. Obedecer exige confronto com o mundo, com o pecado, com você mesmo. Josué não era um herói de filme, era um homem de carne e osso. Sentia medo, sentia o peso, sabia que milhares seguiriam sua voz. E mesmo assim, decidiu obedecer. E você? Quando Deus manda perdoar, você obedece? Quando Ele diz para largar o pecado, você obedece? Ou continua negociando com aquilo que deveria crucificar? Obediência não é sobre entender tudo, é sobre confiar naquele que sabe de tudo. Deus não esperou Josué estar pronto. Deus o chamou enquanto ele ainda tremia. Porque não é sobre confiança em si, é sobre confiança nele. O medo não é o inimigo, a covardia sim. E a coragem que Deus exige não é gritar, é permanecer. Permanecer na palavra, permanecer na santidade, permanecer no caminho estreito, mesmo quando todos escolhem o largo. Porque o chamado de Deus não é para curiosos, é para obedientes. E quem não obedece, não entra na promessa. Deus nunca disse a Josué, confie em si mesmo. Nunca disse,
Você consegue sozinho. Mas ele disse: Eu serei contigo, porque a força que agrada a Deus não é a força do braço, é a força da rendição. A coragem que ele valoriza não é a que bate no peito, é a que dobra os joelhos. O mundo ensina: acredite em você, mas a Bíblia grita: negue a si mesmo. Enquanto o mundo prega autoestima, Deus chama para a autocrucificação. E essa é a força que vence. Josué não confiava em seus exércitos, confiava na promessa. Não marchava por convicção humana, marchava por direção divina. E você? Tem tentado vencer o pecado na força da disciplina? Tem tentado seguir a Cristo com suas próprias regras? Pare, porque no reino de Deus, os fracos que dependem, vencem, e os fortes que se acham, caem. Deus não precisa de heróis, precisa de servos, homens quebrados, corações rendidos, vidas que sabem que sem Ele não há vitória. A promessa de Deus para Josué não foi riqueza, não foi fama, não foi conforto, foi presença. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa foi a aliança, essa foi a força, essa foi a garantia. Deus não prometeu uma jornada fácil, mas prometeu que nunca estaria ausente. E isso basta, porque não há conquista maior do que caminhar com Ele. Não há segurança maior do que a sua voz. Não há descanso mais profundo do que saber que o Todo-Poderoso está ao lado. Hoje, muitos dizem: Deus está comigo, mas vivem como se estivessem sozinhos. Tomam decisões sem oração. Fazem alianças com o mundo. Negociam princípios para não serem rejeitados. Mas escute com atenção. Deus não caminha com quem caminha longe da sua palavra. A presença dele não é sentida na desobediência. É revelada na intimidade. Josué não venceu porque era estrategista. Ele venceu porque Deus estava com ele. E a pergunta que você precisa fazer hoje não é se Deus está com você. A pergunta é: você está com Deus? Josué se preparava para enfrentar cidades, muros, espadas, exércitos. Mas a verdadeira guerra não era visível, era interna, era espiritual. Antes de vencer Jericó, Josué precisou vencer a dúvida. Antes de enfrentar gigantes, precisou calar o medo. Antes de liderar um povo, precisou se prostrar diante do Senhor. E hoje, essa guerra continua. Só que os inimigos mudaram de forma. Hoje, não são cananeus com lanças. São tentações disfarçadas de liberdade. Pecados vestidos de prazer. Inimigos invisíveis que atacam o coração. Você pode lutar contra tudo, mas se não vencer a si mesmo, está perdendo a batalha mais importante. Porque não é o adultério que começa no corpo. É o olhar que não foi freado. Não é a queda pública. É o pensamento secreto que não foi confessado. A batalha espiritual é silenciosa, mas brutal. E o inferno não teme sua força, teme sua obediência. Você ora, jejua, vigia, ou vive como se não estivesse em guerra. Quem anda desarmado, cai fácil. Quem vive distraído, vira presa. Mas quem se firma na palavra, permanece. A batalha é constante. Mas a vitória já foi prometida. Não para os mais fortes, mas para os mais fiéis. Hoje, muitos usam o nome de Deus, mas vivem como inimigos da cruz. Proclamam promessas, mas rejeitam a renúncia. Falam de fé, mas vivem sem temor. Transformaram o Evangelho em isca para desejos terrenos. Fizeram do púlpito um palco, do arrependimento uma opção, da santidade uma piada.
mas o chamado continua o mesmo. Sê forte e corajoso para guardar toda a minha palavra. Não para se promover, não para encher a conta bancária, mas para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse mundo não precisa de mais motivação vazia. Precisa de arrependimento. Precisa de homens que preguem a verdade, que vivam o que leem, que temam a Deus mais do que temem o cancelamento. Se você adapta a palavra para agradar, já caiu. Se você escolhe o que obedecer, já se desviou. O Messias não morreu para te fazer feliz. Morreu para te salvar. E quem foi salvo, vive como salvo. Agora, a pergunta não é mais sobre Josué. É sobre você. Você ouviu a ordem. Sabe o que Deus espera. Conhece a verdade. Mas vai obedecer? Ou vai continuar negociando sua consciência? Vai seguir jogando com a graça? Trocando o eterno pelo imediato? Pisando entre dois caminhos? Tentando servir a Deus, sem deixar o mundo? Chega. Deus não chamou filhos para viverem como escravos do pecado. Não salvou você para viver como se nada tivesse mudado. Não deu a vida do filho para você continuar vivendo de qualquer jeito. A fé que não gera obediência é ilusão. A boca diz Senhor, mas o coração ainda é o rei. A oração sobe, mas a vida continua suja. Então escolha, porque cada passo revela sua decisão. Ou você obedece, ou se afasta. Não existe meio termo. Não existe crente pela metade. Josué não teve tempo de pensar muito. Ele ouviu e agiu. E você? Vai continuar apenas ouvindo? Ou vai finalmente responder? Josué atravessou o Jordão, derrubou muralhas, venceu reis, conquistou a terra. Mas sua maior vitória foi obedecer até o fim. Porque no reino de Deus, vencer não é conquistar territórios. É não se desviar. É permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E essa é a maior guerra. Vencer o pecado. Negar a si mesmo, carregar a cruz, viver para agradar aquele que te chamou. O mundo vai rir, os amigos vão se afastar, a carne vai gritar, mas quem teme ao Senhor, permanece. Hoje, a voz que falou com Josué ainda fala, não através de trovões, mas pelo Espírito, pelo arrependimento, pela palavra. Sê forte, sê corajoso, não te desvie. Essa não é apenas uma frase bonita, é um chamado eterno, uma ordem divina, um convite à santidade. E a pergunta final é simples: você vai vencer o mundo ou vai ser vencido por ele? Porque a maior terra prometida não está neste mundo, está no reino que virá, com o rei que já venceu. E quando esse dia chegar, que ele olhe nos teus olhos e diga: foste fiel, sê bem-vindo à verdadeira promessa.